Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui na nossa TV Unisantos, canal 40.1 e também o canal 12 da NET, né? Para começarmos mais um programa Cidades em Debate aqui pela TV Unisantos. Obrigado pelo carinho a todos vocês que têm participado conosco nas nossas redes sociais, ligado aí no nosso WhatsApp também. Obrigado pessoal de toda a Baixada Santista, o pessoal da internet também que nos acompanha lá pelo nosso Facebook Cidades em Debate e também pelo nosso canal do YouTube, programa Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos. Bom, e claro, vamos apresentar aqui o nosso corpo de convidados hoje, o nosso querido doutor Maurício Baltazar, ele que é advogado, nosso jurista do programa. Doutor Maurício, hoje quinta-feira, seja bem-vindo, boa tarde, doutor. Boa tarde, Santiago, boa tarde, colegas de mesa, boa tarde toda a sua audiência. Teremos aí nessa quinta-feira um debate de alto nível e contribuiremos aí para a nossa comunidade. Tá certo, também conosco o nosso provedor, né, o vice-presidente aqui da nossa TV Unisantos, o Flávio Meleiro. Ô Flávio, boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez, como é bom vê-lo aqui, Flávio. Boa tarde, Santiago, boa tarde, amigos, a todos que nos ouvem, que nos assistem, entendeu? Debatedores, Maurício, Filete, é uma honra trazer vocês aqui, tá? É uma honra participar do programa, tá? Da TV Unisantos, a entidade que a Fundação TV, a entidade que a gente tem aí o prazer de participar da diretoria e ter o Santiago aí como o nosso apresentador, né? O nosso jornalista principal da TV Unisantos, junto aqui à nossa equipe. Eu estou aqui hoje como simples convidado, tanto quanto os meus parceiros, para fazer os comentários e à medida que você, Santiago, nos solicite, tá? Eu fico aqui de plantão. Tá certo, Flávio, e parabenizando aí a TV Unisantos pela nova programação, né, uma programação sensacional, escolhida a dedo, e a gente tá acompanhando e a gente vê o tanto que a TV tá crescendo aí com essa nova programação também. Estão de parabéns aí todos os nossos colaboradores. E o nosso querido Eduardo Filete também, ele que é o nosso médico veterinário aqui da Baixada Santista, uma referência na medicina veterinária, conosco hoje também para debatermos mais assuntos aqui no Cidades em Debate. Seja bem-vindo mais uma vez, Filete. Boa tarde a todos, você, Santiago, nosso âncora, o doutor Maurício, excelente advogado, o Flávio Medeiros, também meu amigo de anos, né, e agora com a Unisantos, uma universidade que eu tive o prazer também de ser pós-graduado em saúde pública por essa casa, né, então eu me sinto também filho da Unisantos, onde eu participei 2 anos e meio de um mestrado, né, e 2 anos e meio de um mestrado aí, muito bacana, com várias pessoas aí da nossa saúde, né, professores da Unisantos, também me sinto filho dessa casa, né? Então eu fico contente e é muito prazer, muito obrigado por mais um convite nessa quinta-feira para poder discutir as notícias do mundo e da região. Tá certo, quinta-feira, hoje inclusive, Filete e nossos queridos telespectadores, hoje comemora-se o Dia da Abolição da Escravatura, Dia Internacional do Pugilista, Dia do Automóvel, Dia Nacional do Chefe de Cozinha,
Dia das Estradas e Rodagem e Dia da Imprensa Nacional. Olha aí que legal. Então temos comemorações essa data, né? Bacana. Vamos começar aqui o nosso programa já fazendo aquele apelo para todas as pessoas, todas as comunidades, o pessoal que de repente tem aquele anseio, aquele desejo de ajudar o próximo e será numa hora que todos estão precisando. Falar aqui da nossa campanha de alimentação e a gente faz esse apelo para que você fique ligado aí nas campanhas que acontecem aí na sua rua, no seu bairro, na sociedade de melhoramentos, na sua escola ou então na sua igreja. É importantíssimo nesse momento todos nós como sociedade nos unirmos para doar 1 quilinho de alimento que seja para poder ajudar pessoas que realmente estão passando fome justamente por causa dessa pandemia. E as pessoas que de repente queiram direcionar, estão sem tempo de ir até essas associações, a gente fica à disposição também aqui através da paroquial da Igreja Coração de Maria para ir buscar esses alimentos, cesta básica, enfim, o que você tiver para poder doar e ajudar o próximo, ali na Ana Costa 74, caso você passe por ali, bem ao lado ali da nova papelaria Calunga, ou então pelo telefone que tem uma equipe que vai buscar, né? Ela vai até você através do 3223-7381, 3223-7381, e a nossa querida Bebeca, ela fica de prontidão para poder dar esse apoio e poder fazer justamente essa logística de busca, tá certo? Então a gente agradece de antemão a todos aqueles que podem colaborar com 1 quilo de alimento que seja. Bom, vamos começar aqui o nosso programa já trazendo um assunto bem apimentado, né? Um assunto bem apimentado. A Polícia Federal pediu abertura de inquérito ao Supremo Tribunal Federal essa semana, foi anteontem, para investigar o ministro Dias Toffoli. Quer dizer, um ministro do STF para ser investigado, hein? Olha só o pedido da Polícia Federal. Toffoli foi acusado pelo ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, de ter recebido propina de 4 milhões de reais para favorecer 2 ex-prefeitos da capital carioca em processos do TSE, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral. A acusação foi feita em caráter de delação, né? Que está participando o Cabral, que comandou o estado, né, como governador entre 2007 e 2014. E está preso, né? Atualmente está preso no complexo penitenciário de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Cabral foi detido em 17 de novembro de 2016 pela própria Polícia Federal durante uma operação que tinha o nome de Calicut. O ministro Dias Toffoli, ele mandou uma resposta através da sua assessoria de imprensa, afirmando não ter conhecimento dos fatos mencionados e disse que jamais recebeu supostos valores ilegais. O ministro refutou a possibilidade de ter atuado para favorecer qualquer pessoa no exercício de suas funções. Ou seja, eu trabalho no STF, nunca protegi ninguém, é o que diz o ministro. Agora eu quero saber, o doutor Maurício, isso aí é um pedido e tanto, hein? Será que o STF vai ter capacidade de abrir as portas para que seja investigado um dos 11 ministros? Santiago, é uma hipótese, né? Uma possibilidade, mas pelo que o STF vem praticando nos últimos tempos, eu vejo assim não vejo muita esperança que isso ocorra de fato. Mas veja bem, todo acordo de delação ele tem uma série de requisitos para que ele seja aprovado pelo Ministério Público e homologado pelo juízo criminal, que é justamente a existência de indícios de prova. E me parece que esse acordo de delação com Sérgio Cabral vem recheado de provas, não só contra o nosso querido Toffoli, mas como inúmeras outras autoridades que deveriam atuar de forma separada, independente, mas assim não o fez em razão de algum benefício de ordem material. Enfim, a lei é para todos e espero que o STF abra não só as portas, mas também a investigação, demonstrando que foi, de fato, investigar com os critérios que a nossa lei exige e não proteger um dos seus pares. Aliás, eu vejo com reserva essa questão do próprio STF investigar. Como é que o STF, o Gilmar Mendes, por exemplo, vai investigar o Toffoli, seu parceiro, seu colega de bancada? Deveriam, eu sei que a lei é específica, tem que ser o STF, mas enfim, o resultado não me parece ser assim tão imparcial
como necessitaria que fosse, porque há parcialidade, né? Eles são ali, são parceiros, estão ali o dia todo, estão discutindo, se reúnem, e não sei se vai haver algum tipo de protegimento, de proteção de um para o outro, e enfim, mas aquele ditado, pau que bate em Chico também bate em Francisco. Eu, como cidadão, tenho a expectativa de que saia um resultado positivo, porque há indícios dessa parcialidade. Aliás, quando ele dava aulas e tal, quando ele tem um vídeo dele que passa aí pela internet, que ele até confessa que junto com um colega, ter praticado o furto de autos de um processo para evitar uma desapropriação. Então, assim, onde há fumaça, há fogo. O STF, a Polícia Federal já chegou a essa conclusão, tanto é que formalizou esse pedido. Eu espero que essa investigação seja tão igual ou tão séria quanto deveria ser todas as atitudes do STF, mas que para nós, enquanto cidadão, não tem sido tão séria assim. O Flávio Meleiros, fala para mim, quem não deve, não teme. Ou quem não deve, também teme, Flávio, na sua opinião? Eu acho que quem não deve, não teme, mas no caso do ministro Toffoli, o caso é bem escabroso a partir do momento que ele envolve também a esposa dele. Inclusive, em algumas situações passadas, a gente já ouviu dizer que ele recebe uma mesada da esposa. Tudo bem, a esposa tem um escritório de advocacia e tal, às vezes pode ser. Tem muita gente que a esposa controla as finanças do marido, né? A gente conhece isso aqui bem perto, mas nesse caso, eu primeiro tenho minhas dúvidas se o STF vai permitir que isso seja feito. Eu espero que sim, né? Que permita, porque, veja bem, uma vez que um governador de estado, ainda que seja Sérgio Cabral, mas ele era governador, faz uma denúncia, é preciso que se averigue. E acho difícil de encontrar provas nessa altura, porque os casos aconteceram em 2014, em 2012, então eu acho que isso já foi devidamente limpo. É difícil provar corrupção no Brasil, sabe? E, às vezes você prova num primeiro momento, mas no segundo momento você não consegue sustentar, né? Haja visto uma série de casos que ocorreram aí, e os caras estão sendo soltos, isso gera uma falta de credibilidade, assim, né? Um descrédito na justiça, porque a gente queria realmente, eu quero ver realmente corruptos punidos na cadeia. Mas acontece, isso não está acontecendo, entendeu? A queda dessa volta para trás aí do Lula trouxe um descrédito muito grande. Ainda que Sérgio Moro tenha cometido alguns desvios na questão de orientação, na questão da agilização com os procuradores, eu não queria. Então, eu espero que isso tivesse acontecido. Eu espero que se permita, que se apure, se investigue, se realmente tiver alguma coisa, eu acho que vai ficar difícil a permanência do Toffoli lá onde ele está. Mas, conhecendo o Brasil, como a gente conhece, a gente acompanha já há alguns anos, mais de perto a política, acho que isso não vai ocorrer. Estou meio descrente dessa situação. Tá? Como conseguir provar esse mecanismo, tá? Ele recebia dinheiro por intermédio do escritório da esposa. Tá? Ele não botou a mão no dinheiro, já começa daí. O dinheiro vinha para o escritório, né, como provavelmente venda de assessoria jurídica, alguma coisa desse tipo, e aí depois é que ele era distribuído, porque ele falou que a mulher dele é que paga a pensão, paga para ele mesada todo mês, que distribui o dinheiro. Então, vamos ver, acompanhar. Parece um balão de ensaio, vamos acompanhar para ver se realmente se confirma. Tá bom, Santiago? Tá certo. O doutor Maurício e também o Filete, né? O que o Flávio falou é uma coisa muito real, né? Que a mulher dele está envolvida. Vamos supor,
uma suposição, que ela recebeu, então, nesse caso, esse dinheiro que estão dizendo, através do escritório, mas isso aí daria para ser comparado também, né? Por exemplo, se ela tivesse recebido um dinheiro desse no escritório, ela teria que ter declarado esse dinheiro, né? De uma certa forma. E aí é só fazer um comparativo se na mesma época teve uma decisão que veio do ministro desse jeito. Eu acho que esse trabalho a Polícia Federal faz muito bem feito. E outra, hein? No caso, o Filete, para a Polícia Federal entrar, é porque eles sabem o que eles estão falando, né? Não é um senador numa CPI da Covid, né? É uma coisa bem diferente. Aqui nós estamos falando de pessoas especializadas que sabem muito bem fazer esse tipo de trabalho de investigação. Como é que você vê isso, Filete? Bom, em primeiro lugar, a Polícia Federal está de parabéns por fazer esse trabalho, né? Um trabalho difícil e tal. Eu acredito, pelo que eu leio, pelo que eu estudo e pelos meus 50 anos acompanhando tudo isso, eu vejo que a Polícia Federal dificilmente ela dá um tiro na água, né? Geralmente quando ela, por exemplo, ela invadiu a casa de um professor aqui na região, que foi prefeito, tinha 5 milhões e pouco. Quando ela invadiu e tinha o dinheiro, então, geralmente eles sempre, quando eles divulgam a coisa, não estou falando que não tem defesa, mas quando eles divulgam a coisa, geralmente eles já sabem que as provas são muito concretas e muito condizentes, né? Ninguém vai chegar aí falando que você roubou, que você não sei o quê, se não tiver provas condizentes. Então, eu acredito que as provas são importantes. Logicamente que o Toffoli tem todos os direitos de defesa, né? Como qualquer cidadão, ele como cidadão tem todo o direito de defesa. Agora sim, né? Os deuses também são acusados, né? Porque eles pensam que são deuses, ou melhor, tem certeza, né? Porque ficam querendo legislar legislar na questão que os poderes são harmônicos, né? Mas um não pode entrar muito no outro. Hoje em dia eu vejo o STF, embora tenha muita gente com conhecimento, muitos ministros renomados, tal, eles às vezes querem governar, então eles têm que ser eleitos, né? Façam igual o governador do Rio de Janeiro, né? Não façam o que ele fez, mas façam igual, que ele era juiz, se candidatou ao Witzel e se elegeu. O que ele fez depois errado, já está pagando, né? O descrédito popular, perdeu uma carreira de juiz, tal, isso é outro problema, mas ele largou a toga e se candidatou a governador e entrou. E poderia ter sido um ótimo governador se ele tivesse falado tudo que ele fez em campanha, tudo que ele declarou em campanha, né? Que ele estava largando a magistratura para uma idealização pessoal, e papapá, que ele queria ajudar a população, tal. Chegou lá, fez tudo ao contrário, né? O que aconteceu? Foi punido com impeachment, quase nunca visto antes, né? O impeachment de um governador, mas no Rio de Janeiro tivemos vários problemas, tal. Sobre a questão do Sérgio Cabral, a gente tem que entender que o Sérgio Cabral está com uma pena muito alta, né? E que ele não vai sair de lá. Então ele pode, muitas vezes, estar blefando, né? Ou não. Ou ele fala, bom, já que eu vou ficar aqui, eu vou jogar tudo que é sujo para fora também, porque eu não vou ficar aqui sozinho, né? Então, diferente do Cunha. O Cunha já teve uma prisão domiciliar, está vivendo na mansão dele com piscina, com tudo, tem dinheiro para viver 4 vidas. Então o Cunha está em casa, ó, cala a boca que você está em casa, está na piscina, está comendo do bom e do bom e tal. O Sérgio Cabral, já um cara poderoso, vaidoso, que dava relógio de 600 mil para mulher, joias, tal. Esse cara está preso, né? Então ele é um perigo, por quê? Porque ele vai falar, pô, eu vou ficar aqui 30 anos, eu vou falar tudo que eu sei. Que pode ter muita verdade, muita meia-verdade e muita mentira. O problema é também que, se você for pensar bem, né, o cara ser ministro e ter uma mulher advogada com escritório em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo é meio complexo, né? Porque não poderia esse escritório julgar casos que estejam no STF, né? Porque é complicado, né? Você tem 11 pessoas lá e eu sou um deles, a minha esposa é advogada e ela manda processo e ela advoga processos que estão nesse circuito. É muito complicado, né? E aí, logicamente, que são advogados renomados, ou se fizeram renomados, né? Ou por indicação eles ficaram renomados também, né? Por indicações e tal. E aí, por exemplo, você manda uma causa lá de 4, 5 milhões que o seu marido vai julgar, ou que o parceiro do seu marido vai julgar. Então já tem um erro aqui. Agora, eu acho que é complicado, né, para o ministro da Suprema Corte, ele falar que a mulher dele ganha mesada
e a gente sabe que ele tem 200 funcionários à disposição, com comidas de primeiro mundo, com vinhos de consagrados, com lagostas, com tudo, e que ele precisa de mesada da mulher, né? É estranho, né? Porque ele ganha muito bem, e não estou falando que ele não deva ganhar bem, ele tem um cargo tal, mas realmente, eles ganham muito bem, tem muitos funcionários, né? Muitos funcionários, tem engraxate, tem cozinheiro, comem lá, tomam café da manhã lá, ganham bem, precisa de mesada da mulher, só um pouco estranho, né? A mulher ter casos no STF, ele ganha a mesada da mulher, eles mesmos julgarem eles mesmos, né? Então, assim, vai ver que eles estão certos, né? Eles são os deuses, né? Então, nós temos que respeitar os deuses. Mas, realmente, é muito estranho tudo isso, né? Advogados renomados, que têm parentesco de primeiro grau, ou são casados com juízes, que esses juízes, assim mesmo, julgam, e não estou dizendo que esses juízes não tenham notório conhecimento, que não sejam pessoas boas, não estou dizendo nada disso, mas é muito suspeito, né? Essa suspeita da Polícia Federal é muito esquisita, né? É uma mesada de um cara que ganha muito bem, que a mulher paga a mesada para ele, é muito esquisito, mas é como o Medeiros falou, para pegar uma coisa de 2014 que eles mesmos vão julgar, é muito difícil. Tá certo, tá aí. Bom, e lembrando que o nosso programa Cidades em Debate tem aí as suas redes sociais também. Cidades em Debate tem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Programa Cidades em Debate, né? Faça parte aí, como diz aqui o nosso caractere. Inclusive tem o nosso WhatsApp para você entrar em contato. É o 99603-1485 para você poder dar a sua opinião e conversar com a gente também, tá certo? Bom, vamos trazer mais uma informação e essa informação, ela condiz com a nossa Baixada Santista, né? O juiz Manuel Fonseca Pires, da Terceira Vara da Fazenda Pública de São Paulo, ele mandou restabelecer a gratuidade no transporte intermunicipal para passageiros com idade de 60 a 64 anos, como era antes, né? Porém, não ficou determinado a partir de quando a medida valerá. A decisão foi tomada no dia 7, na última sexta-feira da semana passada. Na Baixada Santista, a gratuidade poderá ser aplicada novamente no serviço de ônibus interurbanos, né, e nos veículos leves sob trilhos, o VLT. Cabe recurso. A isenção da tarifa valeu entre 2014 e no final de janeiro desse ano, quando o governo do estado revogou esse benefício por decreto em todo o território paulista. Com isso, a partir de 1º de fevereiro, apenas idosos a partir de 65 anos é que tinham esse direito de viajar sem pagar. Doutor Maurício, qual que é a história daqui para frente agora? O juiz restabeleceu a gratuidade, mas não falou a partir de quanto? Isso aí tem algum empecilho ou não? Não, Santiago, essa ordem, provavelmente ele está esperando o recurso. Eu não sei se você lembra, há algum tempo atrás, o ato do governo Dória cassou esse benefício e cassou também a isenção do IPVA, o direito que tem lá o pessoal que é portador de necessidades especiais. E alguns advogados, inclusive eu, movimentamos mandados de segurança para restabelecer esse direito. E conseguimos, rapidamente, logo no início do ano. Houve uma decisão semelhante a essa, na época foi um sindicato que promoveu, ou uma associação, o Ministério Público, enfim, e concedida a liminar, foi revogada pelo tribunal. Então, me parece que estão aguardando, a Justiça está aguardando o prazo para eventual recurso, o agravo de instrumento e, com efeito suspensivo, cassar essa liminar. Como essa decisão envolve muita gente, envolve muitos setores da nossa economia estadual e também das empresas paraestatais e serviço público, me parece de bom tom aguardar o trânsito julgado dessa decisão liminar. Então, por isso que não se deu prazo, eventualmente, para cumprimento imediato. De qualquer maneira, lembra que a gente conversou a respeito da pandemia? Será que o governador vai dar uma canetada para prejudicar, especialmente, o seu primeiro parceiro econômico, que geralmente é o pessoal do transporte?
Aqui foi o contrário. O governador deu a canetada logo que pôde, mas foi para beneficiar. Afinal de contas, essa isenção, multiplicada pelo número de pessoas, dá um lucro ou devolve às empresas de transporte um valor imenso, justamente numa época que se avizinha as próximas eleições. Então, me parece que essa canetada tinha endereço certo, beneficiários certos. Mas, graças a Deus, nesse caso da Justiça, com algum atraso, veio essa liminar. Espero que ela não seja revogada no tribunal. E pelo que a gente sabe também, doutor, essa lei, essa regra, no caso o Estado passou por cima, mais uma vez, do governo federal, né? Porque é uma lei que não é somente estadual, né? Na realidade, ele se utilizou de um artifício ardil, Santiago. O que aconteceu? Tem uma lei estadual, inclusive, que estabelece esse benefício até os 65 anos. Só que ela precisa de um decreto estadual que regulamente. Então, havia esse decreto, eu não lembro o número de cabeça. Só que com esse conjunto de canetadas que cortou a isenção do PCD, dos portadores de necessidades especiais, revogou também esse decreto-lei. Então, o direito existe, só não existe o decreto-lei que regulamenta essa situação. E aí, como é que faz? Vai depender do Congresso estadual, a Câmara Estadual, manejar esse projeto novo. Enfim, ele se utilizou de um artifício que ele tinha em mãos para cortar um benefício e arrecadar mais, no caso, para as empresas. Então, se não fosse pelo Ministério Público e essas associações representativas, provocar o Tribunal de Justiça para conseguir esse direito ao povo novamente. Tá certo. O Flávio Meleiros, o povo conseguiu justamente alguma coisa aí com apelo já há muito tempo, foi uma luta de ter essa gratuidade. Aí chega um governador do nada, baixa uma canetada dessa. Agora vem o juiz, retroage aquela canetada anterior. Esse jogo aí cansa, não cansa, ô Flávio? Sim, Santiago. Esse jogo aí, ninguém merece isso aí, né? Agora, eu vou explicar um pouquinho só o que eu entendo. Eu acho que essa mudança de 60 para 65 anos, no mundo inteiro, o idoso é a partir de 65 até 70 em alguns países. Porque senão, mais uma vez, nós vamos cair numa situação que o Estado não vai aguentar. Ou o concessionário, aquele cara que está explorando algum serviço do Estado, não vai aguentar, porque existe uma tendência da população, do envelhecimento da população. Né? A gente vê isso em outros países, entendeu? Japão, alguns países do Sudeste Asiático, né? Alguns do Norte da África, Europa, etc. Então, assim, existe essa tendência. Então, assim, quanto mais você expandir esse benefício, entendeu? Reduzindo a idade, tornando o idoso pior vai ser. Então, assim, eu acho que já fizeram isso, porque realmente vamos seguir um padrão hoje. Qual é o padrão hoje? É 65 anos. Então, assim, eu só acho que deveria ter garantido as pessoas que já estivessem entre 61, ou 60 anos até 65, essas pessoas que já tivessem direito ao benefício, mantivessem. E aí, a partir daí, quando todas essas pessoas completassem 65 anos, essa vai fazendo aquele escalonamento, sabe? E não de um dia para o outro, uma pessoa que está usando o benefício deixar de usar. Isso poderia ser feito, pode ser aplicado, né? As pessoas que fizeram 60 anos antes da medida, elas mantêm o direito. E as pessoas que fizerem 60 anos depois não têm mais o direito. Somente a partir de 65. Era uma maneira de resolver e agradar aí um pouquinho as pessoas que estavam usando o benefício e não desagradar todo mundo, né? Eu vejo assim, mas em princípio, eu sou favorável à gratuidade em transporte coletivo e outros demais benefícios com uma idade maior, entendeu?
Eu acho que a gente tem que seguir um padrão, que senão a gente vai estourar o sistema, entendeu? Com todo mundo recebendo benefício aqui, com 60, 55. Daqui a pouco vai aparecer um cara aí dizendo, não, mas com 55 eu tenho direito a isso, também porque eu não posso andar, porque eu não posso, enfim, sei lá o que vai surgir. Então, eu acho que eu defendo essa tese aí, tá bom? Independente do que meus amigos pensam, posso discordar um pouco, mas é a minha opinião. Não, mas estamos aqui para debater, cada um dá a sua opinião mesmo, né? Por exemplo, agora, ô Filete, o que você vê nisso aí, em tudo que foi falado aqui? Você concorda? Qual a sua opinião nesse caso aí da gratuidade do transporte de voltar para a faixa dos 60 anos? Acho que o programa, quando as pessoas não têm combinação, ele fica melhor. E aqui é um programa que eu vejo sempre o seu programa, Santiago, que as pessoas vão falar o que querem, né? Então, realmente, eu acho o seguinte, que o governador, ele pode ter tentado fazer uma boa ação e tal, mas eu concordo com o Melheiros que não existe omelete sem ovo, não existe omelete sem ovo, ou seja, se você tem um contrato com a empresa e você afetar 5 anos, você tirar de 65 para 60, você vai ter mais gente gratuita, né? Então, lógico que esses contratos às vezes são benevolentes e tal, mas eu não creio que em todas as cidades do estado de São Paulo os contratos sejam benevolentes ou sejam bons demais para as concessionárias. Eu não posso afirmar isso, eu seria leviano. Da mesma maneira que eu achei que o ministro Toffoli tinha todo o direito de defesa, embora quando a Polícia Federal fala a coisa pode ter que seja mais que meio caminho andado, eu acredito também, quando a polícia divulga, eu acredito que tem muitos contratos que são muito benevolentes para as empresas, né? São muito, ajudam muito as empresas, tal, embora elas prestem um serviço essencial, que se fosse bem executado em todas as cidades, seria muito importante, né? Seria muito mais. A gente viu, principalmente aqui na região da Baixada, os intermunicipais lotados, né? Então, é uma coisa meio... Então, agora, não existe omelete sem ovo. Se você tirar a gratuidade de alguma coisa, se você der gratuidade para alguma coisa, você vai ter que tirar de outro lugar, né? Você puxa o cobertor mais para um lado, descobre alguém, né? Então, no fundo, alguém vai pagar esse imposto. Então, eu acho meio complicado. Você aumenta a gratuidade, aumenta uma faixa de 5 anos de gratuidade e você tira os benefícios, como o meu amigo Maurício falou, das pessoas que têm algum problema, alguma lesão, que não pagavam o IPVA, né, que passaram a pagar. Mas o cara pagou ou não pagou e vai brigar na justiça. A maioria das pessoas paga, porque fala, eu não quero pagar com multa. A maioria das pessoas paga à vista, ou paga em 3 vezes e já pagou. Então, o que acontece? Você tirou uma gratuidade que já era estabelecida por lei para as pessoas que são CPD, que tinham problemas e tal, e agora você aumenta a taxa de gratuidade nos ônibus, ou seja, você vai congestionar mais os ônibus e, de repente, você dificultou as pessoas que têm alguma lesão. Mas muitas pessoas dessas que têm lesão, não têm lesão. Bom, aí você tem que apertar o quê? Apertar quem faz exame no Detran. Beleza, aí é um outro problema. E não estou falando que o Detran está errando. Mas tem muita pessoa que não tem um dedo, e tem um desconto. Bom, então vamos fazer uma lei. Quem não tem o dedo, não tem desconto. Quem é careca também não tem desconto, porque já não tem. Então, assim, agora você dá desconto para uma faixa, depois você tira, faz o cara pagar o IPVA igual a uma pessoa que não tem defeito físico. Você quebra uma lei que só quebrou no estado de São Paulo, e agora você quer dar gratuidade e tal. Então, assim, tudo que é gratuito, o povo vai soltar rojão, né? Mas eu concordo com o Melheiros que vai sair de algum lugar. Não existe omelete sem ovo. Vai dar para um cara de 60 anos, muitas vezes, que necessita, né? Mas vai tirar de algum trabalhador de algum jeito. Então, não tem omelete sem ovo. Alguém vai pagar esse preço. E não vai ser a concessionária, não. Alguém vai pagar esse preço. Tá certo. Bom, vamos dar uma pausa de uns 30 segundos só pra gente tomar um golinho d'água. Daqui a pouquinho a gente tá de volta e já nós vamos comentar aqui um assunto também bem importante. Parece que o Senado
né? O Senado aprovou a nova rodada do programa de crédito do Pronamp para pequenos e microempreendedores, né? Então daqui a pouquinho, aqui no nosso Cidades em Debate, a gente vai comentar essa notícia. Até já. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, estamos de volta. Estamos de volta aqui no nosso Cidades em Debate, aqui na TV Unisantos. E lembrando mais uma vez que tem as nossas redes sociais, Cidades em Debate, tá lá no Facebook, no Instagram, no YouTube, para você poder assistir esse ou muitos outros programas, inclusive lá no Facebook agora também está sendo separado por assuntos, aqueles assuntos que mais chamaram a atenção. Então acessa lá o nosso Face e curta a página também, que ajuda muito a gente, né? E também dê a sua opinião, que é muito importante. É o Cidades em Debate no Facebook. Bom, tem aqui uma matéria, inclusive o Senado, né? O Senado Federal aprovou a nova rodada do programa de crédito a micro e pequenas empresas, o Pronamp. E agora falta apenas a sanção presidencial. Mas ainda não há consenso sobre o valor total do programa. Porque a senadora Cátia Abreu, ela que é do PP do Tocantins, relatora do projeto, ela defende um valor de 10 bilhões, né? Enquanto a equipe econômica falou que só dá para dar metade, ou seja, 5 bilhões. Independente de ser 5 ou 10, claro que a gente quer 10. Eu acho que vai ser um impulso muito importante para o mercado, você não acha, doutor? Sim, Santiago, vai ser um remédio positivo, um socorro muito bom. Mas ele ainda é discriminatório, né? Ele precisa de ajustes, porque ele só fala em pequenas empresas, enfim, não socorre a todos. Por exemplo, existem alguns nichos da nossa economia, algumas atividades profissionais, como a advocacia, por exemplo, que por força de lei, ela não pode ser microempresa ou pequena empresa de pequeno porte, por força de lei. Então, ou o advogado é autônomo, ou, se ele for abrir uma empresa, tem que ser uma empresa que não seja microempresa ou de pequeno porte. Então, imagina, advogados, acho que médicos se incluem, uma série de outros profissionais que sofreram tanto quanto qualquer outra atividade, estão proibidos ou estão impedidos de ter acesso a esse socorro. Então, assim, ou vai vir uma lei só para tratar dos excluídos, digamos assim, ou vai se judicializar a questão, em razão do princípio da igualdade constitucional, por que o comerciante pode, por que o transportador pode, por que o fisioterapeuta pode e o advogado não pode, enfim, e aí vai pedir acesso à justiça para se socorrer a esse benefício. Então, assim, eu gostaria que, aproveitando que ainda está lá, aguardando o veto do presidente, ou seja, ainda está em vias de ser aprovada, pudessem ser corrigido esse detalhe e abranger a todos. Afinal de contas, a lei é para todos, os direitos são para todos, e socorrer a todos, porque saiu uma pesquisa recente, salvo engano, 69% de advogados, que são, na grande maioria, autônomos, passando necessidade tanto quanto qualquer outra atividade, e, portanto, precisa de ajuda. Então, a lei é boa, é positivo, vai socorrer muita gente, mas ainda está discriminando e precisa ser corrigida nesse sentido. Tem alguns ajustes, né? Tá certo. O Flávio Meleiros, fala pra gente, como é que você vê essa notícia de vir esse empréstimo num momento primordial, né? Porque essa pandemia realmente fez com que muita gente nem reabrisse, né? Depois do lockdown. O microfone, Flávio, o microfone está fechado. Oi, desculpe aí. Acho a notícia ótima, acho que é fundamental para o mercado, realmente muita gente sofrendo, né? Muita gente no comércio, embora o comércio tenha chorado mais que os outros, e todos tenham sofrido, né?
Tem várias atividades aí que ficaram sem poder atuar, há várias, não era só o comércio, e agora você vê o comércio vazio, os bares vazios. Por quê? Porque as pessoas estão com medo, né? Enquanto todo mundo não estiver vacinado, as pessoas estão com medo de ir aos bares. Tem ido, sim, mas eu tenho visto aí bares que, antes da pandemia, viviam cheios, tinha uma frequência maior, agora... E, de um modo geral, todos nós sofremos, entendeu? Quem pôde se financiar, os corretores de seguros, até que se saíram bem. Aqueles que tinham um grupo de carteira, tal, conseguiram renovar os seus seguros, até os negócios novos estão parados, completamente parados. Então, talvez a gente precise também de ter um reforço financeiro aí para ajudar o capital de giro e pagar algumas contas aí, né, no decorrer desse ano. Acho ótimo e espero que todos que recorram a isso tenham as suas atividades normalizadas, porque está todo mundo com vontade, muita vontade de consumir, né? Está todo mundo já enfastiado desse momento que a gente está passando, de ter que realmente se distanciar das pessoas, se isolar mais em casa. E então existe assim, tudo que você refreia, quando solta, o pessoal vai com tudo, né? Então, vamos voltar, sim, a ter uma busca pelas atividades presenciais no comércio, bares, e todas as atividades que exigem ainda bastante o presencial. Mas isso aí, assim, mas também podemos correr o risco de ter uma terceira cepa, né? Como está acontecendo em alguns lugares. E aí tudo tem que se passar de novo. Então, temos que tomar cuidado. A medida é ótima, tomara que ela beneficie um grupo maior possível de pessoas, de comerciantes, tá? E eu vejo com bons olhos. Como falou o Maurício, tem alguns ajustes para ser feito em categorias, né? Então, eu espero que isso seja feito, que os deputados e que a sociedade se mobilize nesse sentido para deixar a lei mais transparente possível e mais abrangente possível. Para que atendesse mais pessoas, né, que necessitem, né? Aqui no caso eu estou vendo, nós temos o Dr. Maurício, que é advogado, trabalha com serviço, o Filete, que é médico veterinário, trabalha com serviço, e o Meleiros também trabalha com serviço, né? Então acho que os três não seriam atingidos aí por esse abono, né? Então, quer dizer, mas isso aí, como o doutor Maurício falou, ainda carece de uma vista, ou então de até abertura de um outro crédito, né? Para o pessoal que é de serviço. Ô Filete, como é que você vê? Isso aí salvaria a pátria? Ou você acha que só, vamos dizer assim, amenizaria por um momento? Eu acho que os comentários do Dr. Maurício e do Meleiros foram perfeitos, né? Ele jogou na carteira de seguro, que é o ramo que ele faz muito bem, né? No caso do Meleiros, mas se a pessoa não tem dinheiro, a pessoa também não faz novos negócios, é o que ele falou. Às vezes a pessoa tem um patrimônio, um carro, e ela necessita desse carro, e de repente ela tem aquele carro, como o brasileiro gosta muito de carro, sabe que, por exemplo, com o aumento da pobreza, com o aumento da pobreza, é normal existir mais furtos, e nós todos estamos vendo mais furtos não vamos nem falar de portões, de janelas, de alguns equipamentos de cobre, nós estamos vendo todo dia isso, né? Então, quanto mais miserabilidade você tem, a tendência não é que todo mundo que ficou miserável vai roubar, pelo amor de Deus, nem furtar. Isso aí, tem muita gente muito simples que é muito mais honesta que muita gente engravatada. Isso não quer dizer nada, não tem uma coisa contra. Mas a tendência de todo o país que aumenta a sua parcela de miserabilidade, a tendência de ter mais furtos, mais roubos, mais assassinatos e mais problemas, né? Isso é normal, isso é um padrão mundial. Isso não muda, somos todos humanos e humanos seremos, então não tem como a gente fugir disso. Nós estamos vendo o aumento de pequenos furtos, e com certeza não tem uma tabela aqui, né? O Meleiros pode até me precisar melhor, mas talvez a realidade do Meleiros seja a realidade de Santos, que tem a região da Baixada Santista, com certeza, que ainda tem uma segurança pública
boa, mas com defasagem de contingente, né? Mas uma segurança pública boa e tal. Mas talvez se a gente pegar pelos rincões do Brasil, o número de roubos de veículos deve ter aumentado. Então, com isso, as pessoas têm medo e vão no seguro. Mas é o que ele falou mesmo, os novos negócios. Nós trabalhamos na pandemia todinha. Eu não fechei nenhum dia. Nós não fechamos nenhum dia. A minha atividade, por ser um serviço, pôde continuar trabalhando. Não fechamos nenhum dia. E as pessoas falam, puxa, que bacana, você pode continuar trabalhando. Sim, mas se a pessoa da terceira idade que tem cachorro não sai de casa, você manda aquela cartinha de... Ele fala assim, poxa, o meu cachorro não está saindo de casa, o risco é de eu trazer pelo sapato é pequeno, eu mandei minha faxineira embora, então eu estou ficando aqui em casa, filha, só estou atendendo eu vou vacinar daqui a 3 meses, 4 meses. Então não adianta você estar trabalhando se também não tem La Plata. Mas é melhor você poder trabalhar do que ficar parado, né? Com certeza os restaurantes, o comércio do shopping foi muito mais prejudicado que o Dr. Maurício. Foi muito mais prejudicado que o Meleiros. Mas com certeza o Meleiros, se tivesse o mundo aquecido, sem problema, naquele aquecimento que a gente estava, com certeza o Meleiros ia fazer outros novos negócios. Com certeza o Dr. Maurício ia ter feito outros novos negócios. Não quer dizer que as relações trabalhistas não tiveram um problema, não quer dizer que algumas relações de aluguéis, proprietários e inquilinos não tiveram rachaduras, e que o Dr. Maurício não vai ter uma grande leva de clientes agora. Eu até acho que os advogados, eles vão ter uma grande leva de clientes agora. Por quê? Porque são aqueles problemas do cara que não fez um contrato, é aquele cara que não pagou aluguel, é aquele cara que foi mandado embora do trabalho e não recebeu o certo. Eu também acho que os veterinários vão ter um aumento do trabalho. Por quê? Muitas pessoas da terceira idade adotaram animais. E elas sendo vacinadas e podendo voltar ao mundo a uma normalidade, esses cachorros vão fazer as vacinas, esses cachorros vão tomar banho nos pet shops. Então eu acho que quem venceu essa crise, como o Meleiros venceu, como o Maurício venceu, como eu venci, né, com a ajuda de Deus, eu acho que nós vamos ter, daqui uns anos, um aumento do movimento, porque as pessoas vão querer tirar esse atraso. Então, a minha esperança é essa. Agora, realmente, o mundo mudou muito, né? Hoje nós temos que sair muito mais na rua para vacinar cachorro, fazer atendimento em casa que antes. Hoje nós temos que levar muito mais ração em casa. Então, hoje mudou muito o mundo, né? E nós temos que se adaptar a esse novo mundo. Mas o Meleiros falou uma coisa cirúrgica. Não adianta você estar aberto também se não circula dinheiro. Os novos negócios ficam para trás. Então, acho que é isso aí. Tá certo, esse Programa Nacional de Micro e Pequenas Empresas, né? Ele vai atender e dar um gás na roda, né? Fazer a roda girar de novo, que é o que a gente tá querendo, que é justamente isso que você acabou de falar, né, o Filete, que a gente tá esperando justamente esse novo impulso aí para poder girar, para as pessoas poderem sair. A pessoa que lembra que tem que vacinar o cachorro, ela vai pegar o carro, vai lembrar do seguro, enfim, uma coisa leva a outra, é que nem reforma em casa, né? Começa com um preguinho que caiu, dali a pouco tá fazendo a parede. Pode falar, ô Filete. Você vê vocês mesmo na rádio. Por exemplo, eu anunciava todo ano os meus cursos de auxiliar de veterinária nas rádios do Cláudio Mussi, anunciava em outras rádios também, da família Mansur, enfim, certo? Esse ano eu não anunciei, por quê? Como é que eu vou anunciar um curso se eu estou numa pandemia, deu para entender? Então, assim, é difícil, né? Ah, mas o curso foi online. Sim, foi online, mas já quebra um pouco, né? Já quebra um pouco. Então, se é online, o que eu vou usar? A rede social. Ou seja, se é online, eu vou jogar na rede social para as pessoas que gostam do online. Mas, por exemplo, aquele pai de família que quer pôr o filho num curso de auxiliar de veterinária para ele não fazer uma faculdade errada, para ele ter uma profissão, ele já não está tão no online, e ele é o presencial. Então, na rádio, eu pegava quem? As pessoas presenciais, os pais de família que falavam, pô, filha, você não quer fazer o curso? Você não quer fazer não sei o que lá? Eu pegava o quê? O chefe da família, a chefa da família. Hoje eu pego quem? Os internautas. Então, eu mesmo fazia um aporte assim de, tipo, 2, 3 mil reais a cada 6 meses nas rádios. Eu fazia esse aporte. Hoje, esse ano eu não fiz. Então, a rádio não recebe, fica mais complicado para o locutor, que o locutor tem um carro que não vai no Meleiros lá fazer o seguro. Então, é uma reação em cadeia, né? É uma reação em cadeia.
Exatamente. Bom, vamos trazer aqui mais um assunto, e esse assunto, de uma certa forma, é uma boa notícia, né? Porque a gente está aprendendo ainda com esse vírus, né? O da Covid. A gente fica todo dia numa torcida nova, é um leão por dia. E agora saiu aqui um estudo que os anticorpos contra o vírus que causa a Covid-19, que é o SARS, desenvolvidos por pessoas infectadas, eles persistem na maioria dos casos por pelo menos 8 meses após a doença. A conclusão foi do estudo divulgado na última segunda-feira pelo Hospital San Raffaele de Milão e pelo ISS, que é o Instituto Superior de Saúde italiano. Os infectados, então, que produzem anticorpos nos primeiros 15 dias da doença, têm um risco menor de sofrer sintomas graves da Covid-19, foi o que mostrou o estudo. E a partir do acompanhamento de 162 pacientes contaminados pelo coronavírus e com vários sintomas, a pesquisa concluiu também que os anticorpos permanecem no corpo por pelo menos 8 meses, independentemente da gravidade da doença, da idade dos pacientes ou da presença de patologias anteriores, né? Ainda, segundo a pesquisa, 80% das pessoas testadas produziram anticorpos nas primeiras 2 semanas desde o início dos sintomas. Aquelas que não criaram a proteção apresentaram um risco maior de desenvolver a doença grave, né? No caso, é o Covid mais grave, independentemente de outros fatores. O estudo tem uma implicação tanto para o tratamento clínico da doença, quanto também para conter a pandemia. Bom, deixa eu chamar aqui primeiro o Filete, que eu acho que é mais a área dele, né? Ô Filete, então quer dizer que nos primeiros 15 dias, a pessoa que produz ali anticorpos, ela tem menos chance de ser entubada e de ter aquela doença mais grave, mais séria, né? Agora, se for ao contrário, então o que demonstra o estudo é o outro lado, não é isso? Mas assim, eu acho que é uma coisa óbvia, né? Se você desenvolve anticorpo, vamos dar um exemplo, vai. O doutor Maurício, ele vai muito pro litoral, pro sítio e tal, e ele se corta um pouco quando ele gosta de fazer atividades plantar tudo, e de vez em quando ele se corta um pouco, ou o Meleiros tem muito gato, e tem uns gatos bravos, ele toma umas arranhadas e tal. E o Meleiros se precaviu, o Maurício também, tomou de tetânica de 5 em 5 anos, tá? Então ele vai lá de 5 em 5 anos, ele é um cara regrado, como eu, que tem uma agenda aqui, ó, e ele vai lá, marcou lá, daqui a 5 anos, tomar vacina de tétano. Então ele toma vacina. A vacina são o quê? Os antígenos, as bactérias, os vírus, de acordo com a doença, que vão, ou porque eles estão mortos, ou porque eles estão neutralizados, que vão fazer você ter anticorpos. Então, se você tem anticorpo para uma doença, se você tem capacidade de produzir, você está se defendendo. Aquele que o organismo, para aquela doença foi lerdo, com certeza ele vai ter mais chance de, no caso do Covid, entubar. Então, vamos lá, eu pego uma gripe. Nós temos aqui um vírus de gripe, tá? Nós estamos todo mundo separado, mas vamos supor que nós estivéssemos juntos. Eu espirro, todo mundo pega, né, certo? Aí, de repente, o Maurício tem defesa para a gripe porque ele foi vacinado. O Meleiros tem defesa para a gripe porque ele se alimenta bem, o sistema dele respondeu bem contra a gripe. E o Santiago também tem resposta boa porque ele se alimenta bem, tudo, já teve uma gripe no mês passado, pegou anticorpos, esse que é a mesma gripe. Nenhum vai pegar. Então, assim, são meio óbvios. Eu acho que a Covid é uma doença que a gente tem que estudar vários pontos. Por exemplo, o morador de rua está morrendo de Covid? Eu vou chamar aquilo que a gente chamava de mendigo antigamente, tá? O morador de rua, o morador em situação de rua, não é aquele drogado, aquele vagabundo que está transviado de morador de rua, não é esse não. O morador de rua, aquele que você vê há 10 anos andando na rua, catando latinha e tal, ele está pegando Covid? Eu não sei, tá? Teria que ver na Santa Casa, na Beneficência, no hospital. Tá pegando? Se não está pegando, o sol ajuda. Opa, se não está pegando o cara mais magro e com sol ajuda, eu não sei, né? Eu tenho que estudar, porque o sol faz a D2 virar D3. E dizem que a vitamina D hoje é um hormônio que é fundamental para a defesa. Então a gente eu não sei, é uma estatística. Os obesos estão pegando mais que os magros? Eu perdi um amigo meu de 42 anos que ele era triatleta, era magro, né? O humorista Paulo que morreu,
também não era gordo. Entendeu? E por que ele morreu? Por que ele morreu? Foi entubado e o Thales, o seu namorado, o seu marido, o médico Thales, não pegou. Eles não dormiam juntos? Segundo o médico, ele não tinha, o Paulo Gustavo, nenhum problema de saúde, mas ele tinha asma. Mas será que ele não tinha algo mais que não foi explicado? Então nós temos que estudar quem está pegando mais, faixa etária, tipo de alimentação da pessoa, se a pessoa toma sol, não toma, se a pessoa dorme bem, não toma, se a pessoa bebe, não bebe, se a pessoa fuma, não fuma. Tinha uma teoria aí que quem fumava não pegava, porque o fumo matava o vírus, o cara que fuma pega menos. E eu conheço um monte de gente fumante que não pegou, mas eu conheço alguns fumantes que pegaram. Então, assim, eu acho que tem que estudar um estudo profundo. Mas esse estudo que é importante, ele é óbvio, né? Ele é o 2 mais 2 igual a 4. A pessoa que produz anticorpos mais rápido tem mais chance de defesa. Aquele que o organismo lerdou, aquele que o organismo foi lerdo, ele tem mais chance de adoecer. E quanto menos resposta, ele vai piorar e vai precisar ser entubado de repente. Então, acho assim, é um estudo óbvio. Quem tem resposta rápida, tem. Quem não tem, não é isso? Quem não tem, não tem, né? Tá certo. Ô Meleiros, 1 minuto. Já estão acabando aqui o programa. O que você tira desse estudo aí dos anticorpos da Covid? Então, nessa eu vou seguir o professor Filete. Eu não sou bobo, vou seguir o professor Filete. O Filete descreveu direitinho as situações que podem ocorrer com quem pegou, e também as indagações, né, que ele colocou aí. Poxa vida, tu vê, o cara... Bom, eu vou falar uma, né, aqui de casa. Minha esposa pegou, eu não peguei, entendeu? Bateu a teoria, Filete. Entendeu? Bateu a teoria. Minha esposa pegou, eu não peguei, mas assim, botei capacete, luva, isolamos ela num quarto, eu fiquei no outro quarto, entendeu? Ela ficou 19 dias em casa, isolada num quarto. Aí que tá. Doutor Maurício, como é que você vê isso aí? 1 minuto. Eu comungo do entendimento dos meus pares, né, do Filete, do Flávio, e só acrescento o seguinte: nós temos que fazer a nossa parte. Essa informação técnica é só mais uma das inúmeras que estão chegando, porque com o passar do tempo os cientistas estão trazendo informações que são positivas e vão chegar num denominador comum para nos livrar dessa doença. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, manter o nosso sistema imunológico em alta, praticar exercícios, se alimentar bem, para que, se um dia pegar, ter uma chance maior de não adoecer. E tomar sol também, né? Segundo o Filete falou. Então, juntando todas essas teorias, que nem falou o Filete, juntando tudo isso para ver o que dá para ser feito. Ô, Filete, 30 segundos, Filete, não pode passar disso, hein? Rapidinho, Flávio. O Flávio falou legal, isolou, e o Maurício, bacana, temos que continuar fazendo nossa parte sempre. Mas o Flávio, ele teve contato com a mulher dele antes dela pegar a doença, ou seja, quando ela demorou uns 3, 4 dias para incubar, o Flávio estava com ela. Por que ela incubou uma doença e ele não? Ou seja, lógico, depois separou, mas ela pegou a doença, o resfriadinho lá, e o Flávio comeu com ela. Na mesma cozinha, na mesma copa. Ou seja, ele não pegou porque alguma coisa no organismo dele não deixou o vírus entrar. Agora, lógico, ele ia ficar 17 dias dormindo com a mulher e aí provocando o vírus. Ele não é burro, né? Só que assim, ele teve contato com o vírus, de repente pegou e pegou fraco. De repente ele vai fazer o exame, ele teve a doença e nem sabe, entendeu? Então, assim, é o que o Maurício falou. Boa alimentação, saúde e etc, etc. Tá certo. Bom, quero agradecer aqui os nossos convidados, começando aí pelo Eduardo Filete. Obrigado, viu, Filete, por estar aí conosco hoje. Até a próxima. O Flávio Meleiros também. Um abração, viu, Flavinho? Obrigado aí por ter comparecido. E também o Maurício Baltazar de Lima, nosso advogado, nosso jurista. Obrigado, doutor. Amanhã estamos de volta aí, hein? E a você também, né? Principalmente você que nos dá essa audiência. De segunda a sexta, 13h aqui na TV Nos Santos. E amanhã estaremos de volta com mais um Cidades em Debate. Estamos com Deus, um grande abraço. E até amanhã. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível?
E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você.